Ana estava grávida de 5 meses quando começou a se sentir desconfortável com os sábados na fábrica. Durante a semana, a movimentação frenética dos funcionários da linha de produção e o burburinho dos escritórios faziam o tempo passar rápido. Mas aos sábados, a sensação era diferente. A fábrica funcionava 24 horas, mas no último turno da manhã de sábado, todos iam embora ao meio-dia. Todos, menos Ana. Como recepcionista, era sua responsabilidade verificar se tudo estava certo, fechar as portas e principalmente trancar as câmaras frias antes de ir embora. A primeira vez que sentiu algo estranho foi 3 semanas atrás. Estava na recepção quando ouviu um barulho distante, um baque seco, metálico. Levantou-se devagar e olhou pelo vidro da sala. O corredor estava vazio, suspirou, sentindo-se boba, e voltou a conferir os registros do dia. Mas o incômodo permaneceu. Naquele dia, como sempre, o último funcionário saiu ao meio-dia. Ana viu pelo monitor de segurança que a fábrica estava vazia, mas precisava cumprir o protocolo. O lugar era enorme e, sem o som das máquinas funcionando, cada passo ecoava pelos pisos de concreto. Chegou à primeira câmara fria, abriu a porta pesada, verificou o estoque e a trancou. Repetiu o processo na segunda e na terceira. Quando estava prestes a sair, ouviu algo, um ruído sutil. Um roçar de tecido, talvez. Seu coração acelerou, segurou a respiração. Talvez fosse algum pedaço de plástico balançando no chão, algum papel solto. Mas mesmo tentando se convencer, seus instintos gritavam que havia algo errado. Virou-se devagar e olhou para o fundo do corredor. A quarta câmara fria estava aberta. Ela tinha certeza absoluta de que a tinha fechado. Seus olhos arderam, seu estômago se revirou. Sua primeira reação foi sair correndo. Mas se ela não trancasse a câmara, alguém poderia dar falta no estoque na segunda-feira. Então ela se forçou a respirar fundo e avançou com passos cuidadosos. A porta de metal estava aberta o suficiente para que ela enxergasse a prateleira e os produtos lá dentro. Ela parou na entrada. Tem alguém aí? Silêncio. Ana engoliu em seco. Sentia o peso do bebê na barriga. Um lembrete de que precisava ser cautelosa. Deu um passo para dentro. O ar gelado arrepiou sua pele. Ela olhou para os lados tentando encontrar algo fora do lugar. Então ela ouviu um estalo. E atrás dela, Ana girou o corpo, mas já era tarde. A porta da câmara fria bateu com um estrondo, trancando-a lá dentro. O grito dela ficou abafado pelo metal grosso. Correu até a porta, bateu com força. Socorro! O frio cortava sua pele. O ar condensado saía de sua boca em nuvens desesperadas. Seu corpo começou a tremer. Ela tentou se acalmar, pegou o celular, mas lá dentro não tinha sinal. Ela não podia se desesperar. Havia um botão de emergência na parede. Ela o apertou repetidamente, mas nada aconteceu, pois não havia ninguém lá fora. E então o medo se transformou em pânico, porque alguém tinha feito isso. Alguém estava lá dentro com ela minutos antes. Ana não sabia quanto tempo suportaria o frio. Sabia que podia entrar em choque e que seu bebê corria perigo. Então ela ouviu passos do lado de fora. Seus olhos se arregalaram. Ela bateu na porta com toda a força. Por favor! Alguém me tira daqui! Os passos pararam bem em frente à porta. Ana esperou e nada. Ela arfou, encostando a testa na porta gelada. Pelo amor de Deus! O silêncio do outro lado foi pior do que qualquer resposta. Então a trava girou lentamente. A porta se abriu alguns centímetros. O suficiente para que Ana visse uma sombra do outro lado. O pânico a sufocou. Quem estava ali? Seus olhos tentaram focar na silhueta, mas antes que conseguisse, a porta se fechou com força novamente e a trava foi girada de novo, dessa vez do lado de fora. Ana gritou. Gritou até sua garganta doer, até seus pulmões arderem. Ela bateu, socou a porta até suas mãos ficarem dormentes. Mas ninguém a ouvia. E lá fora, a fábrica estava completamente vazia. O último funcionário havia saído ao meio-dia e ninguém voltaria até segunda-feira.
Ana não voltou para casa, então seu marido deu falta dela e perguntou por ela para a outra recepcionista que fazia o outro horário. Eles perceberam então que algo havia acontecido, que Ana não havia chegado em casa. Essa outra funcionária era antiga e de confiança. Ela foi para a fábrica sabendo que Ana fecharia as câmaras frias e teve a ideia de procurar lá dentro. Quando encontraram Ana, ela estava inconsciente, com os lábios azulados e os dedos dormentes. Seu bebê, milagrosamente, ainda estava bem. A fábrica abriu uma investigação interna. As câmeras de segurança que deveriam ter gravado tudo, misteriosamente não registraram nada entre 12 e 13 horas de sábado. Apenas um curto trecho mostrava Ana entrando na câmara fria e depois mais nada, como se os arquivos tivessem sido apagados. Nos dias seguintes, enquanto Ana ainda se recuperava do choque, um detalhe começou a assombrá-la. A chave mestra, que só ela e 2 gerentes possuíam, estava trancada dentro da recepção. Nenhuma fechadura foi forçada, nenhum sinal de invasão. Então, quem trancou Ana lá dentro? Os boatos começaram. Alguns funcionários diziam que a fábrica já tinha um histórico estranho. Anos atrás, um funcionário da limpeza sumiu no turno da madrugada. O caso foi abafado. Outro operário foi encontrado ferido, perto das máquinas, e pediu demissão no dia seguinte, sem nunca contar o que aconteceu. Ana tentava não pensar nisso, até que uma semana depois recebeu um envelope anônimo em sua mesa. Dentro, apenas uma folha de papel com uma frase curta e arrepiante. Sábado que vem é a sua vez de fechar de novo. Ana estava começando a se acostumar com a rotina da fábrica. A fábrica estava aos poucos se tornando parte de sua vida, mas a sensação de desconforto ainda persistia. O seu turno sempre começava às 13 e terminava às 19 horas. E embora não fosse um trabalho particularmente excitante, ela sabia o que esperar a cada dia. A entrada de funcionários, a checagem de documentos, a liberação de algumas entregas e o fechamento do turno. No entanto, havia algo estranho naquele dia, algo diferente, mas que ela não soubera identificar de imediato. Era um dia comum, sem grandes eventos, a fábrica estava movimentada, mas nada que fugisse da rotina. Ana se sentia confortável no seu posto com os fones de ouvido, escutando uma música tranquila enquanto monitorava os acessos através das câmeras de segurança. Quando viu um homem, entrou pela porta principal da fábrica sem se identificar. Ele usava um casaco escuro de capô e óculos escuros, o que lhe dava uma aparência estranha para um visitante. Como recepcionista, era parte de seu trabalho verificar a entrada de qualquer um. Então Ana se levantou para abordá-lo, mas percebeu que o homem parecia tenso, como se estivesse olhando para trás, constantemente verificando se alguém o seguia. Ela, então, se aproximou com um sorriso amigável e disse: "Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? O senhor está esperando por alguém? Marcou algum horário?" O homem hesitou, mas logo respondeu com um tom de voz firme, quase frio. Eu vim buscar uma encomenda. Diga que sou o Henrique, da transportadora RGT. Eles devem estar me esperando." Ana olhou para o monitor da recepção, onde estavam os registros de entrega daquele dia. Não havia nada sobre essa transportadora, nem sobre nenhuma encomenda que fosse esperada com urgência. Eu não estou vendo nenhum agendamento, Sr. Henrique. Posso confirmar com o setor de logística para ver se tem algo em aberto? O homem olhou ao redor impaciente e então se aproximou mais da mesa, de modo que Ana pudesse sentir a tensão no ar. Ele então falou baixinho: "Você não vai querer me fazer esperar. Não me faça perder tempo." Ela sentiu um arrepio, mas como sempre, tentou manter a calma. Levantou-se e foi até o telefone disfarçando a preocupação. Ao dar a volta pela recepção, ela olhou por um instante as câmeras de segurança. O homem estava agora mais próximo da entrada de um corredor que levava até o escritório de contabilidade. Ele parecia à espera de algo. Ana não conseguiu confirmar a encomenda com o setor de logística, então voltou até a recepção para tentar mais uma vez. Mas quando olhou para o homem, ele estava olhando fixamente para ela. Algo não estava certo. Aquela situação toda começou a ficar muito estranha. De repente, o homem fez um movimento brusco. Ele levantou a mão e debaixo do casaco, Ana viu uma arma. A mesma sensação de pânico a tomou e seu coração disparou. A adrenalina fez com que sua mente se acelerasse. Aquilo era um assalto. "Sente-se aí", ele ordenou, apontando a arma para a mesa. Ana obedeceu rapidamente.
O homem começou a gritar em um tom baixo, mas firme. Eu quero que você me diga onde fica o cofre e o dinheiro. Não vai demorar, então nem tente fazer nada. Ana sentia a garganta seca. Sabia que o cofre ficava na parte de trás da fábrica, onde ninguém costumava ir, e só era acessado em situações muito específicas. Mas em sua mente ela sabia que se contasse, ele poderia fazer algo mais violento. Então ela precisava pensar rápido. Ai, eu não sei onde fica o cofre, eu não tenho acesso a isso, eu sou apenas recepcionista, disse tentando manter a voz firme, apesar da tensão crescente. O homem a encarou por um momento, avaliando-a. Ana podia sentir o cheiro de seu suor e o peso daquela arma que estava apontada em sua direção. Ele não parecia acreditar nela, mas também não parecia disposto a perder tempo. Então mostra para mim, agora! Ele avançou pegando seu braço com força e a puxando na direção dos corredores internos. Ela sabia que não podia seguir com ele. Era um risco. Um erro e o assalto poderia se transformar em uma tragédia. Quando ele a puxou, Ana sentiu uma leve pressão nas mãos, como se ele a estivesse ameaçando. Ela percebeu então a chance que teria. Olhou para o lado, onde o alarme de emergência estava instalado, perto da porta de saída. Ana, com o coração disparado, fez um movimento rápido e sem pensar. Ela empurrou a cadeira de volta, fazendo o homem se desequilibrar por um instante. Nesse pequeno segundo de distração, ela correu até o alarme e apertou o botão. O som do alarme ecoou por todo o prédio. O homem furioso tentou alcançar Ana, mas a fábrica estava começando a ser acionada e a segurança interna foi ativada. Em poucos minutos, os seguranças apareceram e o homem foi neutralizado ainda tentando escapar. A polícia foi chamada e, ao final, ficou claro que ele era parte de um grupo de assaltantes que vinha tentando invadir fábricas daquela região. O que mais perturbou Ana, porém, não foi o alarme ou a tensão do momento. Ao serem interrogados, os policiais descobriram algo ainda mais assustador. Aquele homem, o suposto Henrique, não tinha registros na transportadora que ele mencionou. Nenhum funcionário da fábrica sequer o conhecia. E seu nome, quando verificado, estava ligado a outros roubos em áreas comerciais. Mas o que deixou Ana com mais receio foi o que ele disse antes de ser levado embora. Você me atrasou. Isso vai custar caro para você e para todo mundo aqui. Ela nunca mais se sentiu tranquila ao trabalhar sozinha na recepção. Algo dizia que aquele não seria o último visitante perigoso a aparecer. Ana estava grávida de 6 meses e, com a barriga crescendo, a fábrica parecia ser o único lugar onde conseguia manter sua mente ocupada. O trabalho na recepção, embora monótono, a ajudava a se distrair das preocupações sobre a gravidez. Ela estava um pouco mais cansada, mas tentava manter a rotina. Quando se lembrava de sua situação, preferia concentrar-se no que estava à sua frente: uma mesa, um computador e a tela da câmera de segurança. Mas nos últimos dias, algo estranho estava acontecendo. Uma sensação incômoda a rondava, especialmente depois das interações com Juliana, uma das operárias da fábrica. Juliana sempre fora educada e até amigável, mas agora parecia tratar Ana de maneira diferente. Os olhares furtivos e os sorrisos forçados se tornaram mais frequentes. Ana sentia que algo não estava certo, mas não conseguia entender o que. A tensão aumentava a cada encontro. Certa tarde, enquanto Ana fazia seu turno na recepção, Juliana apareceu na porta. Seu sorriso era ainda mais forçado do que o habitual, e ela parecia particularmente inquieta. Como é que você tá? Perguntou Juliana, aproximando-se com um tom aparentemente amigável, mas com um brilho estranho nos olhos. Eu tô bem, só tô um pouco cansada, né? Respondeu Ana, tentando disfarçar o desconforto que sentia. Juliana observou sua barriga com um olhar penetrante, e o sorriso que se seguiu não conseguiu esconder a tensão que ela parecia carregar. Ana sentiu uma pressão estranha no ar, algo que não conseguia definir, mas que a incomodava. Nos dias seguintes, o comportamento de Juliana piorou. Ela começou a fazer perguntas pessoais demais sobre a gravidez de Ana, detalhes íntimos que ninguém mais se atrevia a perguntar. Além disso, Ana percebeu que sempre que o patrão Roberto passava pela recepção, Juliana o observava atentamente. Roberto sempre teve uma relação amigável com Ana, e ela sabia que ele demonstrava uma certa simpatia por ela, algo que não passava despercebido por
Juliana. Ana não sabia o quanto isso incomodava Juliana, mas havia algo claramente diferente na sua atitude. Ela começava a notar que sempre que Roberto falava com ela, Juliana estava por perto, com um olhar enviesado, quase rancoroso. O comportamento da operária começou a tomar uma direção mais perturbadora. Numa certa sexta-feira, o clima esquentou. Ana estava sozinha na recepção e já era tarde quando Juliana apareceu mais uma vez. Como de costume, Juliana sorria, mas seu sorriso não transmitia simpatia. Ao contrário, havia uma frieza calculada. Ana, posso te pedir um favorzinho? A máquina de café lá da cozinha está com defeito. Vamos me ajudar lá a arrumar? Perguntou Juliana, tentando soar descontraída. Sem pensar, Ana concordou. Quando ela entrou na cozinha, Juliana estava lá, mexendo na máquina, mas ao perceber a presença de Ana, ela bloqueou a visão dela com um movimento rápido. Ai, não se preocupe, eu já estou dando um jeito, disse Juliana, tentando afastar Ana. Porém, quando Ana se aproximou para ver o que estava acontecendo, Juliana a parou com um gesto abrupto, colocando-se entre Ana e a máquina. Não precisa, Juliana. O que está acontecendo? Você está estranha. Juliana, com um sorriso disfarçado, se aproximou mais de Ana. Seus olhos estavam frios e a tensão na sala era palpável. Então você acha que eu não sei, não é? Que tudo que você tem, eu queria. Seu trabalho, seu marido, a gravidez, até as olhadas que o Roberto te dá. Ele não me vê mais. Ele te olha como se você fosse a solução para tudo. Ana engoliu em seco. O rosto de Juliana estava próximo demais. E a dor na barriga de Ana parecia aumentar. Mas o que realmente a aterrorizava não era a dor, mas as palavras de Juliana. Aquela revelação veio como um soco no estômago. O Roberto? Começou Ana, tentando entender a gravidade das palavras. Você está falando sobre o Roberto? Nosso patrão Roberto? Juliana sorriu, um sorriso torto e amargo. Seus olhos se estreitaram enquanto ela falava, sua voz baixa, quase sussurrante. Ele sempre me fez promessas, Ana. Sempre me disse que seria só nossa, que a gente ia construir alguma coisa. Aí você apareceu, com essa barrigona cheia de promessas. Ele olha para você e eu fico aqui, esperando. Você acha que ele não percebe o que a gente está passando, não é? Mas ele vê, ele sempre vê. Ana, com a garganta apertada e o coração disparado, deu um passo atrás. As palavras de Juliana estavam pesando sobre ela como uma rocha. Juliana então a empurrou com violência para o canto da cozinha, forçando-a a se encostar na parede. A dor na barriga de Ana foi insuportável, mas o mais angustiante era perceber a verdadeira razão por trás da hostilidade de Juliana. Era uma inveja cruel, alimentada por um desejo de vingança. Você vai ver, Ana, você não vai ter tudo o que quer. O Roberto me prometeu, mas agora você vai aprender o que é perder. Uma vez na vida, vou te fazer pagar por tudo que você tem. Porque no final você tem tudo e ninguém pode ter tudo. Antes que Ana pudesse reagir, Juliana a empurrou com força contra a parede e a dor aumentou. Ana sentiu-se tonta e fraca, com medo de perder o bebê. Mas Juliana não parecia se importar. Seus olhos estavam fixos na barriga de Ana e uma expressão de prazer cruel tomou conta do seu rosto. Ana, com toda a força que restava, conseguiu se levantar e se arrastar até o telefone, ligando para a emergência. Juliana não tentou impedi-la, mas seu olhar de desdém nunca saiu de sua mente. Quando a ambulância chegou, Ana foi levada ao hospital, onde os médicos confirmaram que o estresse e o choque haviam provocado um aborto espontâneo. O bebê não sobreviveu e Ana ficou devastada. Mas o que mais a marcou foi a frieza e a maldade nos olhos de Juliana. Ela nunca mais foi vista na fábrica depois daquele dia. Mas o que ela fez foi registrado na mente de Ana para sempre. Ela descobriu mais tarde que Juliana era amante do patrão Roberto e que sua inveja não vinha apenas da gravidez, mas de um desejo contido de vingança por tudo que ela acreditava que perdeu. Juliana não queria apenas o que Ana tinha. Ela queria destruir tudo que a Ana representava. E conseguiu, de certa forma, de uma forma silenciosa e devastadora. Ana nunca mais foi a mesma.
O peso da perda e o conhecimento de que a inveja humana pode ser tão destrutiva marcaram sua vida de forma irrevogável. Ela sabia que às vezes o maior inimigo não é aquele que nos ataca de forma óbvia, mas o que se esconde nas sombras, alimentado por ódio e frustração.